Bem, amigos da Berg Sport TV, você que está aqui, você que está ligado, conectado, você vai para mais uma aula do mundo da geografia. E hoje nós falaremos sobre os tipos, as estruturas das rochas magmáticas, das rochas metamórficas, das rochas sedimentares. É isso aí, pessoal, aqui é o professor Geselberg e vamos falar mais um pouquinho sobre rochas. Essa aula é voltada para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Estruturas rochosas, produção meio louca, meio doida. Nós vamos falar aqui sobre rochas metamórficas, conhecida como rochas ígneas. Nós vamos falar sobre rochas sedimentares. Eu não tenho rocha sedimentar. Procurei em casa, revisitei, olhei para tudo quanto é lado, não tem rochas sedimentares. E vamos falar também sobre rochas metamórficas. Metamórficas, olha isso aqui é uma rocha metamórfica. Seguinte, pessoal, que é cada uma, tá? Nós temos 3 tipos de rocha, então. Já falei que nem doido aqui. O professor tá louco. 3 tipos de rochas: magmática, conhecida como ígnea, sedimentar e a metamórfica. Bom, vamos lá. O que é a rocha? O que é a rocha magmática? A rocha magmática... Cadê o apagador? Tá aqui. A rocha magmática nada mais e nada menos do que é a rocha que foi formada desde o início de todas as coisas. Sendo você criacionista ou não, você sendo evolucionista, você sendo alguma coisa, a Terra teve um princípio, uma origem. E a primeira formação rochosa é a magmática. A rocha magmática, ígnea, plutônica, essas rochas são as rochas, vamos lá, que ocorreu graças ao resfriamento do magma, que é o principal material viscoso que encontramos no interior do nosso planeta, abaixo da crosta terrestre, que nós já vimos que a Terra é dividida entre crosta, manto e núcleo. E aí, quando nós vamos especificando essas divisões, nós sabemos que a crosta, né, tem a primeira parte da crosta até o início do manto, nós chamamos de litosfera. Depois vem a astenosfera. Depois da astenosfera nós temos a mesosfera e o núcleo, né? E, pessoal, toda vez que uma rocha ela é resfriada, um magma é resfriado, ele sofre a solidificação, a cristalização, formamos isso aqui, uma rocha magmática. Isso é uma rocha de magma que foi resfriado há milhões de anos atrás ou milhares de anos atrás. Tá? Vai partir do seu ponto de vista geológico. As teorias mais comuns e as convencionais é trabalhar nas escalas geológicas dos milhões de anos. Aqui seria o período pré-cambriano. O que seria o pré-cambriano? Quando a Terra estava sendo formada, milhares e milhões de meteoros acabaram se colidindo, se fundindo devido à alta energia e pressão que foi liberada. Elas foram fundindo, o calor que era liberado era suficiente para derreter essas rochas e entrar no estado líquido pastoso e depois elas se resfriar. Bom, as primeiras rochas que se solidificaram na crosta terrestre foram as rochas magmáticas. Rochas magmáticas. Há 2 tipos de rochas magmáticas. As rochas magmáticas plutônicas, parece até nome de ficção científica, coisa lá que veio lá do um filme, quando era da minha época, De Volta para o Futuro. O carro era movido a plutônio. Rochas plutônicas
As rochas plutônicas, pessoal, elas são rochas nada mais do que intrusivas. É um nome bonito para falar intrusivas. O professor não ajudou muito. Rochas intrusivas. Por que rochas intrusivas? Porque no processo de solidificação dessas rochas, não virou, vira. Aí, virou. As rochas plutônicas, que são as rochas intrusivas, são as rochas que se resfriaram nas camadas interiores. Elas se resfriaram na parte interna da crosta terrestre. Ela não teve contato com a atmosfera, então formou então as rochas plutônicas. São rochas mais cristalinas também, mais resistentes. Formou, claro, no interior da Terra, nas camadas mais internas da crosta terrestre, tá? Não tão interna assim, mas é na parte interna da crosta terrestre. Ao contrário das rochas plutônicas e rochas intrusivas, nós temos também, de origem magmática, as rochas extrusivas. As rochas extrusivas vai ser responsável para a formação do basalto, um outro tipo de rocha que chama basalto. As rochas basálticas vem da palavra base, de básica. É dessa rocha que vai ser formada os principais, ou melhor dizendo, os principais solos, devido à erosão em cima desse tipo de rocha, que vai formar a terra roxa. Nós falamos roxa, mas ela é vermelha. Roxa porque os nossos antepassados, os imigrantes europeus, falavam roja, roxa, roja. Então a gente fala roxa, né? Mas a terra era vermelha. Vermelha porque basalto é uma rocha derivada do magma. E o magma é importantíssimo. Importantíssimo para formar. Estou falando já redundância aqui. As rochas basálticas formadas do resfriamento do magma sob a superfície terrestre em contato direto com a atmosfera, daí esse nome, basalto, tá? Daí esse nome, basalto. Outro sim, esse tipo de rocha em contato com a atmosfera, sofrendo erosão constante, ela vai formar o tipo de terra vermelha, que nós chamamos de terra roxa. É vermelha por quê? Porque a terra basáltica, ou a rocha basáltica, do magma extrusivo, né, feita por erupções vulcânicas, por lavas vulcânicas, esse tipo de rocha, tá, pessoal? Esse tipo de rocha como eu posso dizer, esse tipo de rocha é rico em ferro. E quando o ferro ele começa a oxidar, né, a oxidação que vocês vão chamar de ferrugem, tem aquela coloração avermelhada, alaranjada, mais pro amarelo também. Isso nós chamamos de oxidação da rocha. Ela é rica em ferro. Tá? Beleza, sobre rocha basáltica, sobre as rochas magmáticas, são feitas de vulcões. As basálticas, as rochas magmáticas intrusivas, chamamos de rochas plutônicas, e as rochas magmáticas extrusivas nós chamamos de rochas basálticas, e as basálticas ocorrem com a erupção vulcânica. Nós temos um outro tipo de rocha que são as sedimentares. As rochas sedimentares são as rochas derivadas de sedimentos de outras rochas. Por exemplo, o arenito. Existe uma rocha chamada arenito e vários tipos de arenito. Arenito botucatu, arenito marília, cada tipo de formação rochosa que era encontrada em determinada região, formação de sedimentar, que os geólogos comprovavam que aquilo era sedimentos de areia, oriundos de outros lugares, que foram sendo compactados, sedimentados, no lugar que achava aquelas rochas, dava o nome da cidade onde achou. Então, arenito que foi achado aos arredores de Marília, arenito Marília.
O arenito que foi encontrado nos arredores de Botucatu, arenito Botucatu. Tá? Quando você olha essas rochas, você vê que elas são formadas por pequenos sedimentos minúsculos que você consegue ver a olho nu mesmo, não precisa de microscópio não. Você vê que ela é uma rocha formada por grãos, que foi compactado aos milhares e milhões de anos e formou então uma grande estrutura rochosa que chamamos de arenito. Eu estou devendo um arenito aqui para vocês, estou devendo um exemplo de rocha sedimentar. Há uma característica muito comum das rochas sedimentares. Se a rocha magmática ou plutônica, ígnea, plutônica, basáltica, extrusiva, intrusiva, é tudo a mesma coisa, é rocha do magma. Ela não tem linhas certas, ó. É uma coisa sem forma, né? Sem forma, ó. É isso aqui. Rocha magmática. Não tem linhas. Ao contrário dessa. Essa tem linhas. Magmática não tem linhas, tá, gente? Porque foi feito de lavas vulcânicas. As rochas sedimentares, o que você deve entender nas rochas sedimentares. Se as rochas sedimentares elas foram formadas através de erosão, uma rocha que foi erodindo e com o passar dos anos, os sedimentos, os grãos foram sendo depositados em áreas mais baixas e com o passar do tempo os outros sedimentos que caíam sobre os sedimentos que acabaram de ser depositados formavam pressão e compactavam, assim foram formando as camadas de sedimentação. Eu diria para você que a rocha sedimentar é como se fosse esse livro. A cada página que eu desço, eu estou sedimentando. A cada página cai, né, é uma nova sedimentação, processo de erosão, e à medida que os anos vai passando, vai sendo compactado os sedimentos. Entenderam? Então aqui é uma área de baixa altitude, e de cima vem a erosão das rochas das grandes montanhas, dobramentos modernos, e vai ocorrendo o processo de erosão, processo erosivo, e assim vai ocorrendo a sedimentação em cima das camadas que ficam abaixo. Daí forma a estrutura de rochas sedimentares. A característica dessas rochas, basicamente, são essas linhas, essas camadas. Então, quando nós vemos uma rocha sedimentar, a principal característica dela, né, você pode procurar aí na internet, a principal característica de uma rocha sedimentar é justamente essa. São linhas. Cada linha dessa, na geologia, significará um período, um tempo de sedimentação. Cada camada dessa, né, na geologia, vai significar um período, uma época diferente, né, na escala de milhões de anos aqui. Então, essa é uma típica rocha sedimentar. Beleza, rocha sedimentar. Então as rochas magmáticas, elas podem entrar em erosão. No processo de erosão, o que sai daqui passa a ser, no processo de erosão que ela é desgastada e os sedimentos é levado para as áreas mais baixas, passa a ser compactado e sedimentado por camadas em vários períodos diferentes. Voltando. Aí, pessoal, nós temos a terceira classe de rocha, que é a rocha metamórfica. E o que é a rocha metamórfica? É a rocha do metal! É a rocha metamórfica, meu amigo. Eu falei, se é aqueles que curtem um rock, nada a ver, professor.
A rocha metamórfica, meu amigo, aos milhões de anos ela sofreu muito. Imagina uma rocha que estava lá perfeita, maravilhosa, e dependendo de onde ela está e que região ela está do planeta, dependendo da área que ela está de placa tectônica, ela sofreu muito. E vamos lembrar que nas placas tectônicas nós temos um encontro de placas tectônicas que formam as placas convergentes, né? Vamos lembrar que nós temos o sistema de vulcanismo, que com processo de erupção acaba soltando lavas para tudo quanto é lado. A pressão é muito grande próximos às placas tectônicas. Nesse encontro de placas tectônicas há uma pressão liberada muito forte e uma alta temperatura. E uma rocha que era sedimentar, uma rocha que estava tranquila, ela é torcida. Ela é torcida a tal ponto de mudar todas as suas estruturas e moléculas. E ela fica assim. Ela é torcida a tal ponto. Você vê as curvas, olha só as linhas, não tem como ela ser torcida. Isso só foi possível graças a uma enorme pressão e uma enorme temperatura. Essas são as rochas metamórficas. Vou pegar um exemplo mais prático aqui. Você lembra da minha rocha sedimentar, em que elas foram sendo compactadas, sedimento após sedimento? Elas foram compactadas, ok? Foram compactadas e você... Ah, professor, as rochas sedimentares são sempre em linhas. Sim, são sempre em linhas. Depois vem um encontro de placas tectônicas e faz isso, ó. Faz isso. A rocha se transforma nisso. Isso é um tipo de rocha metamórfica. Sem entender e não esquecer mais. Outro tipo de rocha metamórfica que você encontra no Brasil inteiro é o cartão postal do Brasil. Vamos lá, cartão postal do Brasil. Cidade maravilhosa, tantos encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Pois é, pessoal, Rio de Janeiro, Copacabana, Cristo Redentor, toda aquela paisagem maravilhosa que nós já conhecemos, é um típico exemplo de rochas metamórficas, só que aqui é uma grande formação metamórfica. Esse tipo de rocha é o que nós chamamos de granito. É um granito. Mas o granito, você sabe como que é um granito. Você já conhece, já viu um granito, né? Mas o granito, quando ele sofre uma grande pressão, quando ele sofre uma grande alteração de temperatura, ocorre isso. Então você vê aqui que houve um grande dobramento que formou e foi esculpido o que nós chamamos hoje de pão de açúcar. Rio de Janeiro, todo o relevo do Rio de Janeiro está cheio de rochas metamórficas, o granito metamorfizado que nós chamamos de gneiss. E esse gneiss é um problema sério em dias de chuva para facilitar o deslizamento, né? É um granito metamorfizado, o pão de açúcar é formado disso, gneiss. Houve um grande dobramento aqui, houve uma grande pressão há muito tempo atrás, e que depois, com o processo de erosão que ocorreu no relevo do Brasil, claro, muito antes de portugueses, muito antes dos indígenas, tudo isso aqui era a terra que cobria, e com o processo de erosão tudo isso aqui ficou do lado de fora. Foi revelado, tudo aquilo que estava encoberto foi revelado. Se há algum segredo na sua vida, pode ter certeza, um dia a verdade virá à tona, meu amigo. É o caso aqui, ó. 2 morros que estavam escondidos, né, pelo solo. É isso mesmo, solo, tinha solo aqui, gente, no passado. Solo, terra. Então, tudo isso aqui, imagina tudo isso aqui coberto por terra. E aí, a erosão tirou tudo isso aqui. Tudo isso aqui saiu. E o que estava
o que estava coberto saiu. Isso aqui também, por um bom tempo, ficou coberto pelo nível do mar. Quando o oceano ele recuou, o nível de água baixou, né? Isso aqui ficou exposto. O Rio de Janeiro, isso aqui é o que está exposto, mas as favelas, os morros, as encostas do Rio de Janeiro é formado no subsolo, né? Logo abaixo do solo, perdão, tem esse tipo de rocha, granito metamorfizado. Então, pessoal, só para lembrar aí, esses 3 tipos de rochas magmáticas formadas do resfriamento do magma: plutônica, que são as rochas intrusivas, que se resfriam dentro ou abaixo do solo. Esse magma nunca chegou a extravasar, são chamadas rochas plutônicas. Temos também as rochas basálticas ou rochas extrusivas, rochas magmáticas extrusivas, que é decorrente da erupção vulcânica, em que a lava vulcânica, que é a mesma coisa que o magma, ele extravasou e foi derramado sobre a crosta terrestre. E por fim, temos as rochas metamórficas. E a origem das rochas metamórficas, meu amigo, não importa. Pode ser sedimentar, pode ser magmática, não importa, porque a metamórfica ela vem e acaba com tudo. A metamórfica, se ela quiser pegar essa rocha, aqui, ó, essa rocha magmática, ela torce de novo e faz dela uma rocha metamórfica. Se ela quiser pegar uma rocha sedimentar, ela torce, aquece, queima e faz dela uma nova rocha, a rocha metamórfica. Ela pega quem ela quiser. A metamórfica é uma rocha que no passado ela era uma coisa, mas devido à pressão e devido à alta temperatura, ela foi transformada, foi mudada, não é mais a mesma. Você não será mais o mesmo, né? Sempre a gente fala assim, você não será mais o mesmo. Eita, meu, tem um cara ali me assistindo da janela ali do meu quarto, misericórdia. Não será mais o mesmo. É isso, pessoal. Rochas metamórficas, rochas... Só para encerrar esse vídeo doido meu aqui, que vai lá pro pessoal do primeiro ano do ensino médio da escola municipal, do ensino fundamental e médio, Mário Borelli Tomás. Rochas plutônicas. O que acontece? Tá aqui o relevo. Vamos desenhar aqui, vamos colocar aqui para você ver. Tá aqui o relevo maravilhoso. E de repente começa a ocorrer uma atividade vulcânica, né? Vamos lembrar das atividades vulcânicas, uma ascensão do manto do magma magmático. E o negócio, esse movimento de erupção vulcânica não consegue romper com a crosta. Muito resistente essa crosta, hein? O máximo que acontece é um soerguimento aqui, o máximo, chega só isso. O máximo que causou toda essa pressão aqui desse manto magmático aqui foi uma leve modulação, ele modelou, só isso que fez. Esse é o vulcão que nunca aconteceu. Ele tentou e nunca saiu para fora, meu amigo. Conhece alguém assim? Tenta e não vai. A vida é assim. A gente tenta. Aí o que acontece? Essa erupção vulcânica, que nunca acontecia, foi se solidificando. A gente cansa, né, meu? Foi se solidificando. E no lugar onde estavam essas lavas, né? Quando a lava vulcânica, o magma, ele se resfria, ele vira o quê? Vira rocha, a rocha plutônica.
vira uma rocha plutônica. E nós temos um belo exemplo nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, se não me falha a memória, do que chamamos do Morro do Diabo. Podia estar tanto nome, né? Morro de Deus, né? Vai dar Morro do Diabo. O diabo tem alguma coisa? E ficou assim. Tudo isso aqui no passado era um magma que tentou romper com a crosta terrestre, formar ali, extravasar tudo. Não aconteceu. E com o passar do tempo, ocorreu a erosão. E a erosão levou todo o solo que estava sobre esse monte encoberto, e aí as pessoas descobriram que havia um monte ali. Depois de milhares de anos, houve a erosão, tudo foi descoberto, o que estava encoberto foi descoberto. Isso nós chamamos de afloramento, tá? Afloramento. O que é afloramento? Afloramento é aquela rocha que estava escondida no subsolo. Devido ao processo de erosão, foi levado o solo e apareceu as rochas. Só que isso aqui foi um grande afloramento, que é uma montanha, um morro, um pico, né? E lindo, diga-se de passagem, e é um afloramento formado por colunas, tá? São colunas, o que prova que no passado ocorreu a erupção de um movimento de ascensão do magma, porém não rompeu com a crosta terrestre e não houve o vulcanismo. Então ele ficou interrompido. Só formou ali, aí veio a erosão, saiu e apareceu essa formação rochosa. As pessoas dão o nome disso também de basalto colunar. Na Irlanda, os países nórdicos mais frios, você encontra esse tipo de formação rochosa, mas não tão grande quanto essa que nós temos nos Estados Unidos, chamados de basalto colunar. Tranquilo? Eu fico por aqui, nesse dia lindo, maravilhoso, né? Que você pôde assistir e compreender mais um pouquinho sobre os tipos de rochas. Mas eu venho com mais uma parte para falar sobre as estruturas rochosas. Você aprendeu agora sobre os tipos de rochas. Eu vou fazer uma pausa, vou editar, vou salvar as informações que tem que colocar aqui, depois vou mandar para o YouTube. E seguinte, o que precisamos saber, quais são os 3 tipos de rochas: magmática, e as magmáticas são divididas em intrusivas e extrusivas. As intrusivas nós também demos o nome de plutônicas, e nós temos as rochas extrusivas. Nós temos as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, e saber os processos de cada uma delas. Aos alunos do primeiro E do ensino médio da Escola Mário Borelli Tomás, o antigo Colégio de Comércio, nós usamos esse livro, Geografia, Contextos e Redes, primeiro ano do ensino médio, né? Geografia com Contextos e Redes, Jânio Correia da Silva, Nelson Bacique Olic e Rui Lozano. A página que nós estamos dando sequência, página 124. Página 124, nós falamos só a página 124. Próxima parte, nós vamos falar sobre estruturas rochosas, porque essas rochas se encontram em áreas. Aí eu preciso compreender e entender que essas grandes áreas é onde eu vou encontrar com mais facilidade rochas magmáticas, que eu vou encontrar com mais facilidade rochas metamórficas, as minhas metamórficas aqui, ó, toda torcida maravilhosa aqui, essa rocha incrível, e as rochas sedimentares. Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos estudar e colocar o cérebro para funcionar nessa quarentena aí.